Oi, meninos do segundo ano, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai estudar história, mais especificamente o Império Azteca, tá? Eu sei que para alguma das duas turmas eu já comecei esse conteúdo, já comecei a explicação, porém vou fazer esse vídeo contínuo com toda a explicação, que aí as pessoas que não viram têm a oportunidade de ver, tá? Ok, falando sobre o Império Azteca, existe um outro nome para denominá-los, que é Mexicas, né? Eles são conhecidos como Mexicas também, não só como Aztecas. Eles habitaram ali onde a gente sabe que é o atual México, de 1300 a 1521, do século XIV até o século XVI. Quem vai acabar com esse império vai ser os espanhóis, e como eu falei, a faixa de tempo deles, dentro da história, a gente costuma dizer que é de pouca duração, né? Não foi um império que se estendeu tanto assim. Como vocês acabaram de escutar, a organização deles vai ser império, diferente dos maias. E quando a gente fala de origem dos aztecas, a gente tem que entender que é um pouco nebulosa, a gente não sabe exatamente de onde esse povo veio, tá? Porém, a gente sabe que Azteca significa Aztlán. E o que é esse Aztlán? Era um lugar que eles falavam que tinha se originado de lá e que era um lugar mítico. Não sabe exatamente onde fica esse lugar, porém os estudiosos dizem que eles vieram da América do Norte. Não sabe exatamente da onde, mas sabe-se que é da América do Norte. Então eles vão vir descendo ali, tá? Importante dizer que a maioria do povo do México hoje é descendente do povo azteca, tá? Eles eram considerados, quando a gente vai estudar a fundo os aztecas, muitos autores chamam eles de sanguinários, né? Por quê? Um pouco de cuidado com essa nomenclatura, mas pelo fato deles serem um povo que gosta de conquistar, um povo guerreiro, que tem uma base militar muito forte. Então, por isso, eles acabaram levando essa fama de sanguinários. É importante dizer que rola muito uma circularidade cultural ali quando a gente fala dos aztecas, dos mexicas. O que é essa circularidade cultural? Basicamente, eles vão passar adiante a cultura deles e também vão pegar muito da cultura desses povos que eles passam conquistando, tá? Por exemplo, quando a gente fala dos maias, a gente sabe que eles se formaram ali no sul do México, então eles deixaram estruturas formadas ali. E o povo azteca vai utilizar dessas estruturas. Então, eles vão pegar um pouco da cultura dos maias. Quando a gente for falar de religião, a gente vai perceber isso também. Organização. Basicamente, eles vão se organizar em cidades-estados. Cidades-estados, expliquei para vocês que é aquela cidade que auto se governa, que tem o seu governo ali, não tem nada acima deles, tá? Porém, é um pouco diferente dos maias. Porque o que acontece? Os maias é uma civilização, os aztecas vão ser um império. Por quê? Porque essas cidades-estados, 3 entre elas, vão ser mais importantes que as outras. Porque elas vão se unir, criar uma aliança e vão dominar as outras cidades. Então, pelo fato deles serem conquistadores e haver uma dominação superior a essas cidades-estados, a gente denomina que eles criaram um império. Então, por isso, eles são caracterizados como um império. E aí, que 3 cidades são essas que a gente precisa saber? Tenochtitlán, Texcoco e Tecoplan, tá? Essas 3 cidades vão se unir e vão passar a dominar as outras cidades-estados que estão presentes no Império Azteca. O que eu gostaria de falar para vocês? Tenochtitlán era uma cidade que foi formada ali por cima do lago Texcoco. Eles conseguiram formar a cidade em cima mesmo do lago. Depois, quando vai ser derrubada essa cidade, a gente vai ter fundado, então, a cidade do México. Então, muita gente já escutou falar essa história, que a cidade do México é construída em cima de um lago. Foi construída em cima de um lago, e isso é verdade, tá? Ok, entendemos isso, agora a gente precisa entender a divisão social que acontecia ali no Império Azteca. Basicamente, eu preciso que vocês entendam antes disso que eles eram uma sociedade
existia uma hierarquia dentro dessa sociedade e que ela se baseava na teocracia, que eu expliquei para vocês quando eu falei dos maias, que basicamente Estado e religião estão ali juntos, né? Por cima de tudo, Estado e religião governam junto. Tanto é que quando a gente fala do imperador, a gente trata ele como uma presença divina, é como se ele fosse um deus, tá? Ok, na divisão social, nós vamos ter duas divisões, mais ou menos ali dentro do Império Azteca, que são a nobreza e abaixo deles os plebeus, tá? Tem os nomes específicos, nobreza, Pipiltim, e os plebeus, Mecealtins. Eles vão ser a divisão social. Ok, eu preciso que vocês saibam que existiam escravos, sim, dentro dessa sociedade. Porém, eram em pequeno números, então eles nem entram nessa divisão social. Mecealtins e Pipiltins. Não se esqueçam dessas duas grandes classes. E aí, quando a gente fala dos Pipiltins, é importante falar que eles tinham privilégios, eles eram a nobreza daquele povo. Então, eles vão utilizar roupas mais sofisticadas. Quando a gente pensa nos índios, né, da América do Norte, lá pra cima, a gente sempre pensa em índios vestidos. Então, o que acontece? Não eram todos que se vestiam tão bem, né? Tanto, na verdade. Eles utilizavam as roupas mais sofisticadas, os nobres utilizavam essas roupas mais sofisticadas, eles usavam adornos, que na maioria das vezes eram feitos de metais, de ouro também. Então percebam, o povo asteca tinha um domínio de metais e de ouro já também, tá? Ok, vamos falar agora sobre a economia. Precisamos entender que eles utilizavam uma economia de subsistência. Utilizavam a agricultura, com milho, feijão, batata, tabaco. Só que às vezes me perguntam como, se eles estavam ali dentro de um lago e tal. Eles utilizavam principalmente o que a gente chama de chinampas. O que são essas chinampas? Mais ou menos ilhas artificiais, que eram feitas com madeira e terra, né? E aí, eles tinham uma irrigação muito fácil, né? Porque pelo fato de estar ali dentro do lago, ficava fácil essa irrigação. Por isso que a gente diz que é uma economia de subsistência. Porque como eles não tinham um espaço muito grande para fazer essa agricultura acontecer, eles faziam a agricultura, porém para eles sobreviverem. Só que ainda assim existiam algumas trocas entre essas cidades e estados. E essas trocas eram feitas, além de trocas, eles também utilizavam moedas, né? E a principal moeda que ficou conhecida dos astecas era a semente do cacau. Eles utilizavam a semente do cacau como moeda também, tá? Eu falei para vocês que eles cultivavam tabaco, é um produto importante porque tem muito a ver com medicina para eles. Até hoje é utilizado tabaco para essas coisas. A pessoa estava com dor de cabeça, estava sentindo dor e acabava tomando um chá de tabaco, né? Para aliviar a dor que eles estavam sentindo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a escrita. Nós temos dois tipos de escrita dentro da sociedade asteca, que é a pictográfica e a ideográfica. A pictográfica é aquela que é feita através de imagens. E a ideográfica é aquela que é também feita através de imagens, só que baseada em algumas palavras, tá? A escrita do povo asteca não era oficial. Eles não tinham uma regra para se ler, assim como os maias tinham, tá? Então, costuma-se dizer que não era oficial. Existia, sim, uma escrita mais específica, né? Porém, ela só era utilizada pela nobreza e pelos sacerdotes. Ok, agora vamos falar um pouquinho sobre a religião. Eles tinham grandes pirâmides, que eram os grandes templos deles. A principal dessas pirâmides era a pirâmide de Tenochtitlan. Lá, eles faziam vários ritos e eles utilizavam também dos sacrifícios, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Então, percebam, eles tinham uma arquitetura bem elaborada, tá? Eles eram povos politeístas, ou seja, cultuavam, né, vários deuses. Esses deuses estavam ligados, sim, à natureza. E aí, eu separei dois